Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, cria uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, David? Estamos ao vivo, estamos online. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Eixo temático importantíssimo, democracia e cidadania. Quero começar o encontro de hoje agradecendo a vocês, claro, pela presença no A Hora da Saída. Tivemos hoje o nosso segundo episódio desse projeto tão especial aqui do ProEnem. Obrigado de novo pelo carinho, pelas mensagens, pelos compartilhamentos nas redes sociais. Tanto eu quanto a Antônia ficamos muito felizes com a boa repercussão desse projeto e a gente conta, é claro, com a sua presença nos próximos encontros, tá? De 15 em 15 dias, às 4h30 da tarde, nós estamos aqui conversando sobre dores e delícias da vida do pré-vestibulando. Hoje, nosso encontro foi sobre a escolha da profissão. Quem sabe qual será o tema de daqui a 15 dias? Vamos descobrir. Mandem suas sugestões, suas críticas, seus apontamentos e compartilhem com a família, com os amigos, para a gente tornar aí esse encontro o mais rico e o mais grandioso possível, certo? E hoje, na nossa conversa sobre redação, vamos fazer mais um eixo temático, sim? Conversaremos um pouco sobre questões relativas à democracia, como isso se associa à cidadania. Nós sabemos que o Enem tem uma preocupação aí muito clara em relação a temas que passam por esses assuntos, né? São assuntos, não são temas, são recortes bem amplos sobre os quais nós conversaremos hoje para trazer aí uma matéria-prima para que você esteja ainda mais habilitado para desenvolver uma argumentação de qualidade na hora que você olhar aquele tema e pensar: puxa vida, tivemos um eixo temático em que conversamos sobre isso, David conversou, trouxe um argumento, um repertório, propôs uma reflexão interessante. A ideia é que você possa aproveitar essas reflexões e trazer para a sua redação. Tudo bem? Vamos começar conversando sobre os sentidos de política. Sim, porque a palavra política apresenta vários sentidos diferentes. Nem sempre, no entanto, a gente faz essa distinção. Por isso, neste momento é que nós faremos a distinção dos sentidos de política. Repare na pergunta aqui ao lado. Conceitue política, considerando que o termo pode ter diferentes acepções. O primeiro sentido de política, eu digo que é a política como ideologia. Sabe quando você diz assim, olha, eu não concordo com a política daquela empresa, eu não concordo com a política daquele colégio, por exemplo? Quando você diz que você não concorda com a política de um determinado lugar, de uma instituição, é porque você está dizendo que você não concorda com as premissas que sustentam aquele lugar, com os valores, com as orientações, com as diretrizes que funcionam dentro daquele espaço. O pai, quando vai matricular um aluno, por exemplo, num colégio, é muito comum que ele vá conhecer o colégio para conhecer a política daquele colégio. O que é a política daquele colégio? A maneira como aquele colégio entende educação. Quais são os conceitos valorizados, quais são os valores empregados pelos professores. Dali, um pai pode concluir que concorda com aquela política e, consequentemente, matricula seu filho, e pode ser que um pai descubra que não, que os valores
alimentados naquele lugar não condizem com os valores alimentados por ele. E isso levará a uma outra escolha. Então você veja que esse sentido de política nada tem a ver com o sentido de política partidário, senador, vereador, presidente. A gente não está falando sobre isso aqui. A gente está falando sobre um sentido mais amplo, utilizado inclusive pela gente na nossa vida cotidiana, certo? Ainda há um segundo sentido de política, que é como participação social. É a influência que nós, como indivíduos, como cidadãos, exercemos na vida coletiva. Aristóteles diz, ou dizia, que o homem é um animal político. Quando Aristóteles diz que o homem é um animal político, não é porque o homem é necessariamente o presidente de um lugar ou o governador de um lugar. Dizer que o homem é um animal político, nesta acepção, indica que esse homem vive em coletividade e, por viver em coletividade, exerce interferências sobre o grupo. As decisões que a gente cogita que são individuais, muitas vezes não são individuais. Decisões que a gente toma, que a gente supõe que são apenas relativas à nossa vida, essas decisões podem causar também desdobramento. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. Vai ser multi com banda larga de 500 mega, 2 Wi-Fi Mesh e Globoplay incluso por R$ 119,90. Com a Claro, você se conecta mais. Ofertão por R$ 4,99. Pede iFood já. Fizer uma análise um pouco mais cuidadosa, a gente perceberá que do fato de que você decidiu decidir ser vegano, por exemplo, ou decidir me vestir de uma determinada forma, muitas vezes essas decisões vêm carregadas de sentidos coletivos, de ideologias e de atravessamentos também. Então é difícil a gente imaginar uma sociedade em que as nossas relações não vão se dar por meio da política, porque, sendo o homem um ser político, a gente está entendendo que ele é social, a menos que você viva em condição de selva, sabe? Você foi abandonado, Mowgli, o menino lobo, assim. É só se for em condições muito excepcionais, meio até fantasiosas, é que você não é um animal político. Porque em qualquer outra circunstância, veio ao mundo, não é? Chegou lá na mesa do hospital, todo melequento de placenta, você já está vivendo em coletividade, você já é um animal político, né? A sua mãe já lhe pega no colo, você já vai para a maternidade, já tem uma série de implicações coletivas, até nesses detalhes que parecem ser tão imparciais como a gente costuma acreditar, tá? E esse conceito de política no sentido coletivo é o sentido de política que tem muita afinidade com o conceito de cidadania. Porque quando eu digo que eu sou um cidadão, eu estou dizendo que eu faço parte de um grupo. E como integrante desse grupo, eu gozo de certos direitos e eu preciso executar certos deveres. A cidadania é o encontro entre a dimensão do dever e a dimensão do direito. E isso se dá na ordem coletiva, né? Os direitos e os deveres estabelecidos para cada lugar, eles são estabelecidos a partir de uma noção de vida coletiva. Nós não estabelecemos isso de uma maneira subjetiva. A gente estipula ordenamentos jurídicos, muitas vezes, que vão nortear aquilo que se pode ou não fazer, aquilo que é crime ou não, aquilo que é moral ou não, certo? É claro que quanto à cidadania, nós temos duas dimensões a serem consideradas. A dimensão teórica, baseada no conhecimento e na informação. Então, por exemplo, se você quer ser uma pessoa conhecedora dos seus direitos, você tem que conhecer um pouco sobre leis, você tem que conhecer um pouco sobre como funciona a sua sociedade, para que você não seja, por exemplo, violentado, para que você não seja atravessado sem saber
que aquilo não pode acontecer. Outro dia eu conversava com os meus alunos sobre essa taxa que muitas vezes se coloca em bares ou em restaurantes. Vocês já devem ter vivenciado isso. Você vai pagar a conta do lugar em que você estava e vem lá 10%, 12%, às vezes até 15%. Eu vejo como muita gente se sente meio constrangida de dizer que não quer pagar os 10%, né? Porque já veio na conta, aí você fica ali meio sem graça de falar pro garçom que você não quer pagar. É cordial, é educado, é uma gentileza que se faz em função do serviço oferecido, certo? Mas você não é obrigado a pagar aquele valor. De repente você não estava em condições financeiras para pagar aquele valor. De repente você não quer pagar aquele valor, talvez porque o garçom foi mal educado ou porque você considera que aquele serviço não foi tão bom assim. Bom, nesses casos, tudo bem que você diga que você não quer pagar, isso pode acontecer. Mas se você acha que aquilo é uma cobrança, né? Não, mas vou ser caloteiro, caramba, né? Vou ficar mal falado. É um direito seu, você pode falar isso. É claro que pode ter uma pressão dos amigos, dos familiares, ou até uma pressão social mesmo para que você pague. Mas você tem o direito de não pagar. Então, quando a gente passa a conhecer melhor os nossos direitos, você se sente mais confortável para adotar certas posturas sem parecer uma pessoa desagradável. Só que quando a gente não conhece esses direitos, na prática, isso deixa a desejar, certo? Quando você não conhece os direitos que te assistem, corre-se o risco de você ser lesado sem sequer conhecer, ou melhor, sem sequer entender que você está sendo lesado. E isso também funciona para os seus deveres, né? Muitas vezes a gente se concentra nos direitos que a gente tem, mas não se concentra nos deveres. Nós, como cidadãos, nós temos certos deveres, né? Compromissos sociais, compromissos coletivos que organizam o espaço social. Então, se a gente desconhece esses deveres, como é que a gente vai executá-los? Para isso serve a escola, para isso serve a família, para isso serve a mídia, para nos trazer essa consciência cidadã, tanto no nível teórico, para que na prática a gente possa executar os deveres e experimentar esses direitos na sua totalidade. É claro que pensar numa realidade brasileira, muitos problemas surgem, né? Outro dia não, faz tempo já, eu discutia com a minha turma sobre Vidas Secas. Não sei se vocês conhecem o livro, mas foi um livro bem importante aqui para o Rio, porque serviu de base para o vestibular da UERJ, que usou Vidas Secas como aporte para a proposta de redação. Tem uma cena no livro de Vidas Secas em que o Fabiano, que é um personagem principal, que vive em condições de muita pobreza, com problemas agudos de alfabetização, ele é preso, né, em um determinado momento do livro, e eu me lembro de que ele não consegue nem mesmo entender o motivo que o leva a essa prisão. Ele não entende, né? Ele não entende de advogado, de justiça, de leis, de nada. É um sujeito que está completamente à margem, portanto ele é um marginalizado. Então ele vai preso, ele não entende por que está sendo preso, ele não entende de habeas corpus, de regime fechado, aberto, semiaberto, e isso me fez pensar quantos brasileiros hoje também estão compondo o sistema carcerário sem nem mesmo entender todos os direitos, né, que envolvem aquela prisão. E isso, claro, causa uma realidade muito desigual, em que você tem pessoas presas com muito conhecimento, com advogados que também gozam desse conhecimento, enquanto você tem uma outra camada da população que está lá presa e que está completamente abandonada, relegada àquele ambiente, porque falta a esse sujeito muito conhecimento. Então, até nesses momentos, o conhecimento ele é muito importante, né? E a última acepção de política, agora sim, eu estou falando daquela política partidária, eu estou falando das estruturas de Estado, eu estou falando sobre política no que diz respeito às eleições, né, no popular, assim, no português popular. Eu estou falando de vereadores, deputados federais, governadores, senadores, presidente. Eu estou falando de política como normalmente as pessoas conhecem. Porque quando uma pessoa diz assim, eu não gosto de debater política, ou política e futebol não se discute. Quando uma pessoa fala isso, normalmente ela está falando sobre essa terceira acepção de política. A gente está vivendo aí um cenário ainda bastante polarizado no Brasil, com uma divisão ali muito clara de pessoas que defendem um determinado
eixo político e outros que defendem outro eixo, e essa polarização leva as pessoas a não quererem discutir sobre. Então é esse nicho aqui de assunto, né? É no que diz respeito ao comando dos estados. E esse comando, inevitavelmente, quer você queira, quer não, eles lideram as áreas sociais. Então, se você não gosta de discutir sobre isso, você, infelizmente, está cedendo a pessoas outras o direito de liderar da maneira como quer. Sei que pode parecer um assunto chato, às vezes espinhoso, às vezes difícil de compreender, mas se a gente não se interessa pela política como gestão pública, então como é que a gente pode esperar que a sociedade na qual a gente se encontra melhore? Olha, eu não gosto de discutir essa coisa de lei, eu não gosto de pensar sobre governador, deputado, acho esse assunto muito chato, ai que saco, tem que falar sobre isso. Mas são essas pessoas que conduzem as nossas vidas. São eles envolvidos nas políticas de saúde pública, são eles que vão colocar dinheiro nas universidades públicas, por exemplo, né? Tem tudo a ver com as profissões que vocês vão escolher. Então a gente precisa sim discutir sobre isso e trazer a política como gestão pública para o nível... Ih, gente, olha meu relógio se manifestando aqui, ó. Inteligências artificiais prestando atenção na aula. Então a gente precisa desfazer um pouco essa sensação de que esse assunto é coisa de gente chata, de gente mais velha, como se isso não tivesse a ver conosco. Vocês estão entrando na juventude, né? Vocês devem ter aí, sei lá, tô estipulando, tá? 16, 17, 18 anos. No geral, quem tá fazendo vestibular tem essa idade, mas você pode ser mais velho também, claro, não tem problema nenhum, ou mais novo. Então, muitos de vocês vão votar pela primeira vez, agora com 16 anos, outros já votam há mais tempo. Então é importante sim se dedicar a isso, né? Eu trago também uma frase de Aristóteles que diz que a política é a arte de gerir a polis visando ao bem comum. Então espera-se, né? Imagina-se, dentro de um contexto grego, que o político, esse gestor público, seja um cara que lidere a sociedade para criar formas de organizar essa sociedade para que a gente possa viver melhor coletivamente. Aí você pode dizer, mas os políticos não pensam nisso, os políticos não estão desenvolvendo políticas para o bem comum. Bom, então traga essa reflexão para a sua redação. Se existe um político no qual você vota, ele se elege prometendo mundos e fundos, e quando ele se elege, ele não cumpre com aquela agenda que ele prometeu, você pode fazer oposição política, porque oposição política também é democracia. Ir até o Instagram, questionar, pontuar de maneira respeitosa, não pode ser de forma ilegal, né? Você não pode pegar, tacar pedra num político na rua, você não pode... Não pode, né? Isso é ilegal. Existem maneiras legais e democráticas de você demonstrar insatisfação, inclusive com relação ao político no qual você votou, certo? E claro que não posso deixar, já que eu estou falando de políticos que muitas vezes não executam suas funções, de trazer mais um termo, que é o termo politicagem. Politicagem, por sua vez, tem muito mais a ver com um jogo de interesse e de oportunismo. Políticos que muitas vezes oferecem benefícios, oferecem cargos, oferecem uma moeda de troca. Quantas vezes os políticos estão ali, né, com o famoso rabo preso, então eles prometem mundos e fundos, esperam ter essa resposta e muitas vezes não cumprem aquilo que estão fazendo. Aqui no Rio de Janeiro a gente está vivendo época de pré-eleição, né, na verdade as prefeituras do Brasil, né, hoje estão vivendo momentos de pré-eleição, é um momento oportuno para a gente poder olhar de uma forma mais atenta, para fazer uma escolha política com clareza, independentemente da sua escolha, do seu partido, da pessoa na qual você vai votar, para que você possa fazer isso de uma maneira lúcida. O que a gente não pode é não se interessar pelo assunto, votar de uma maneira completamente inconsciente e esperar que o resultado de nossas vidas mude. Se a gente planta melancia, só pode nascer melancia, né? Não tem como eu plantar melancia e nascer dali jabuticaba. Então, os efeitos das nossas escolhas estão intimamente associados às razões que nos levaram a essas escolhas.
Tudo bem? E foi pensando nisso que o aluno escreveu este parágrafo aqui. Olha o tema, o papel do voluntariado no Brasil hoje. Legal o tema, né? Porque você que está aí me assistindo agora pode pensar, ai, David, até parece que vai cair política no Enem. É um tema muito polêmico, o Enem não vai falar sobre isso. Cara, desfaz essa noção restrita de política. O Enem não precisa colocar na frase tema política para que o tema possa estar associado. Olha o tema que está aqui, né? O papel do voluntariado. O voluntariado foi uma ação fundamental durante a pandemia de Covid-19. Afinal de contas, muita gente precisou de ajuda e mais recentemente, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, olha como foi importante o papel do voluntário para ajudar as pessoas que estavam desassistidas, que não tinham casa, não tinham agasalho, não tinham comida, precisavam de assistência médica. Como será que política se associa ao que aconteceu no Rio Grande do Sul e ao papel do voluntariado de uma forma geral? Vamos entender isso? Vem para cá. Política pode ter 3 concepções ou acepções, como ideologia, como participação social e como gestão pública. Isso significa que a responsabilidade pelos problemas sociais não diz respeito apenas aos governadores e prefeitos. Quer dizer, muitas coisas não são apenas de responsabilidade de governador e prefeito, são de nossa responsabilidade também. Como pertencentes a uma coletividade, também podemos e devemos atuar na vida do outro por meio de ajudas significativas. Então, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um exemplo claro do fato de que nós temos um compromisso social. Não é que todo mundo tem obrigação de ir até o Rio Grande do Sul ser voluntário. Nós não estamos falando isso, até porque cada um tem as suas limitações. Mas a gente também não pode olhar para uma situação como essa e dizer assim, ó, o governador e o presidente têm que vir resolver. Se a gente também pode, se nós temos condições de doar um livro, um agasalho, um cobertor, 1 quilo de alimento, o que quer que seja, aqui entra o nosso dever, enquanto cidadão, de atuar nesse tipo de problema. Isso é política também. Ser voluntário, assim, significa assumir esse papel político por meio de doações, serviços e outras ações sociais. No entanto, a população brasileira não parece estar muito preocupada com isso, demonstrando pouco interesse em se voluntariar. É aquele movimento em que você terceiriza a responsabilidade. Olha, isso é com o governante, eu não tenho nada a ver com isso. Isso que tem que fazer é o deputado, é o vereador. Claro que ele também tem que fazer e pode fazer, mas nós não estamos numa bolha vivendo cada um por si. O homem é um animal político. Temos um compromisso mínimo com o outro. E se eu posso ajudá-lo, por que não fazê-lo? E aí me encarregar, ou melhor, me incumbir de fazer esse tipo de serviço, né? Uma reflexão atenta sobre as causas desse problema pode, nesse sentido, se mostrar uma ação produtiva. Perceba que esse aluno decidiu não colocar as causas, né? Ele não aponta as causas sobre as quais vai falar, ele deixa aí ainda um mistério. Espera-se que no futuro, logo à frente, no desenvolvimento de número 1, ele apresente quais são as causas desse problema. Por que será que nós, como brasileiros, nos vemos tão pouco pertencentes a essas pautas? Por que a gente terceiriza essa responsabilidade? Por que a gente tem dificuldade de se ver como parte do problema? Porque é muito confortável a gente cruzar os braços, ver o que está acontecendo e dizer que é o político que tem que fazer. A gente pode interferir nisso também e, pelo menos, se não resolver, ajudar a minimizar as dores, não só de quem vivenciou o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas pessoas que estão sofrendo ao nosso redor. Estou usando o Rio Grande do Sul porque foi um evento muito notável, né, de repercussão internacional até. Tudo bem, gente, até aqui? Legal, estão acompanhando. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandem, mas como a gente está com o tempo mais apertado e hoje eu tenho muita coisa, eu vou dar um gás maior aqui nas explicações, tá? Vamos logo direto para o segundo questionamento. Muitas pessoas afirmam, eu não gosto de política.
Comente sobre essa afirmação. Bom, eu acho que eu já comentei um pouquinho. Talvez você já tenha falado essa afirmação aí na sua casa, eu já ouvi muito, eu já falei muito. Lembro que quando eu era mais novo, eu falava isso com muita frequência, achava um assunto chato, né, uma coisa meio, ai, que saco, lá vem esse assunto de política de novo. Hoje eu tenho uma concepção, hoje eu tenho uma concepção mais ampla sobre isso, com a maturidade também, né? A gente vai entendendo coisas que, quando mais novos, a gente não entende. Então, vou comentar um pouquinho sobre esse tipo de afirmação, tá? De repente, eu esteja falando sobre você, certamente eu estarei falando sobre o David do passado. Bom, o que a gente precisa entender é que toda atitude individual em sociedade é política, pois causa impactos na coletividade. Já comentei sobre isso, né? Suas ações, se causam impacto no todo, naturalmente, são políticas, num sentido mais amplo, mas são políticas. Então, a participação, gente, sempre existe. Ela pode acontecer de forma ativa, né? O cara que engaja, que debate, que se interessa, que lê sobre, que discute, que conversa com os amigos, que posta nas redes sociais, que tá ali por dentro. Eu não tô falando do militante propriamente dito, tá? Eu tô falando do sujeito engajado. E é possível ser engajado sem ser militante. São coisas diferentes. O sujeito engajado, ele não precisa ser o sujeito militante, mas ele é interessado, ele é inteirado, ele está por dentro do que está rolando. Ele está lendo, ele está debatendo, ele está discutindo, ele está atento ao que está acontecendo ao seu redor. Agora tem o outro, né, que prefere participar de forma passiva. É aquele que não quer saber, não quer ouvir, não quer debater e que quando o assunto surge, ele sai de perto. Na cabeça desse sujeito, ele não está participando, mas ele está participando de alguma forma. Ele está participando passivamente, porque a sua posição que decidiu pela alienação, porque essa é uma forma de alienação. Não quero saber, não quero discutir, não quero ver, só se fala em tragédia. Meus alunos falam muito isso. Ai, professor, é só tragédia o tempo todo, só se fala em tragédia no Brasil. Cara, mas a gente precisa discutir as coisas. A gente precisa discutir as queimadas que estão acontecendo no Pantanal, né? As queimadas que estão acontecendo no Centro-Oeste, em São Paulo. Estamos discutindo agora a má qualidade do ar. Vocês devem estar acompanhando nas redes sociais como a qualidade do ar do Brasil tem sido debatido. Temos que discutir sobre ali os conflitos entre o Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal no Brasil, né, que interrompeu o funcionamento do Twitter aqui na rede brasileira. Ai, é chato? Ai, é desgraça? É coisa ruim? Mas o fato da gente não discutir não faz com que essas coisas ruins sumam. Pelo contrário, não discutir só agrava a existência dessas coisas ruins. Se o teu interesse é fazer com que haja uma realidade um pouco mais confortável para você, para os seus e para as futuras gerações, então não tem jeito. A gente precisa lidar com o fato de que às vezes a realidade é dolorosa. Não é? A gente vai ter que falar de violência, a gente vai ter que falar de estupro, a gente vai ter que falar de corrupção. Dá uma desesperança? É um pouco triste? Sim, mas bom, não me parece que a decisão pela alienação seja a melhor, porque o engajamento, ele pelo menos te concede um mínimo poder sobre o seu futuro, mínimo que seja, pode ser muito pequeno, pode ser assim quase irrelevante, mas pelo menos você está engajando-se. Agora, se você decide pela alienação, como é que você pode reclamar de alguma coisa? Como é que você pode considerar que algo não está de acordo com o que você gostaria, se quando a gente quis debater, você fez assim, né? Sabe aqueles desenhos que não quero ouvir, não quero falar, não quero ver. Bom, então nesse caso você está optando pela alienação, que é uma forma passiva de participação, né? Na Grécia Antiga, a pessoa que não participava da política era chamado de idiota. É isso mesmo, curioso, né? A pessoa que não estava por dentro dos assuntos do grupo, que não estava inteirado dos assuntos do grupo, era chamado de idiota. É claro que a palavra idiota, ao longo do tempo, foi ganhando outros contornos. Hoje a gente usa a palavra idiota de uma forma pejorativa. Aliás, não é nem legal de se usar essa palavra, né? Mas a gente usa de uma forma pejorativa, para indicar alguém que falou algo com o qual você não concorda, alguém que está fazendo uma coisa que você considera reprovável, né? Aí você diz que a pessoa é idiota ou a ação dela é idiota. Mas a palavra,
Lá atrás, na Antiguidade Clássica, não tinha essa acepção. Por que eu coloquei isso? Porque eu acho uma curiosidade interessante para você pensar, né? Então, essa palavra, ela tinha a ver com um sujeito que ele era alheio ao que estava acontecendo. Seja porque não queria, né, participar, seja porque não podia participar, né? Era o sujeito que estava ensimesmado, alheio, preocupado, ele não estava preocupado com o grupo, né? Ele estava fechado em si mesmo. Então, é interessante essa brincadeira da palavra, né? Ao longo do tempo, a palavra vai ganhando novas camadas e hoje você vê, ninguém pensa na palavra idiota pensando que é o sujeito que está alheio à discussão política. Mas é interessante pensar na etimologia, pensar nisso, porque a gente descobre curiosidades interessantes, inclusive para entender por que essa palavra já, desde o seu princípio, não foi associada a coisas legais, né? Coisas que a gente considera nobres, certo? Vamos dar uma lidinha em mais um parágrafo? O tema aqui é problema do saneamento básico. O aluno diz assim, ó, a má atuação do Estado é um dos fatores, ou melhor, é um dos responsáveis pelos problemas de saneamento. Então ele diz que o Estado está ali atuando de uma forma ruim. Platão afirmou a seguinte frase. Já falamos de Aristóteles hoje, falamos de Antiguidade Clássica, estamos ainda em Platão. O preço que os homens de bem pagam pela indiferença aos assuntos políticos é ser governado pelos maus. É isso. Então, o preço que você paga por não querer ouvir, não querer ver, não querer falar, é ser liderado por pessoas ruins, né? Pessoas que você não escolheu, pessoas que você não conhece. Talvez, se você tivesse participado, teria uma autonomia melhor para reclamar, né? Quando olhamos para o cenário brasileiro, vemos que a afirmação platônica, infelizmente, se encaixa. No momento em que a sociedade se isenta da responsabilidade de se preocupar com os assuntos políticos, deixa de cobrar, discutir, refletir sobre os problemas, sobre a distribuição de esgoto, o aluno não pôs o D, e água, que são fundamentais para uma vida digna. O que ele está falando? Bom, você decidiu não discutir sobre isso, calou-se, e aí você está ali, puxa, mas não tenho água encanada na minha casa, ou então não tem água encanada em tal lugar, não tem esgoto em tal lugar. Sim, mas quem é que pensa nisso? O prefeito da sua cidade precisa pensar nisso. O governador do seu estado precisa pensar nisso. Você participou do processo de eleição? Você conhece a trajetória dele, a agenda dele? Como é que você pode, então, estar ali dizendo que, puxa, ele é injusto, ele é corrupto, se você nem participou, não quis participar? Governadores e prefeitos, assim, seguem com atos irresponsáveis, enquanto os brasileiros afirmam com orgulho, eu odeio política. Não há nada mais confortável para um político poder fazer o que quer sem ser cobrado. Ele está lá fazendo aquilo que ele bem entender, justamente porque você, que devia se importar, está lá dizendo que você não se importa, que você não quer debater sobre isso, mas quer reclamar. Aí usa as redes sociais de uma maneira infantil, né? Vai até o Twitter para reclamar da vida, mas não está fazendo nada sobre essa vida, não está sendo ativo em relação a essa vida, né? Eu não estou fazendo lição de moral, nada disso, tá, gente? Mas é assim, é muito óbvio que reclamar é democrático, tá tudo bem se você vai até as redes sociais reclamar, mas se uma reclamação ela não está amparada por um sujeito que se importa, será que essa reclamação é tão válida ou será que essa reclamação ela é esvaziada? Fica aí para a gente pensar. O filósofo, assim, expõe, já na Grécia Antiga, que aqueles que se ausentam colaboram para a perpetuação das injustiças. Então, você que é passivo também colabora para as injustiças, né? Você que está ali num contexto X, você está vendo que o bullying está acontecendo com seu amigo do lado, que alguém foi vítima de racismo, que uma mulher foi assediada. O que você faz? Não é comigo, tem nada a ver. Não é comigo, não falou comigo. Ele foi racista com outra pessoa. Não quero ver, não quero ouvir, não quero falar, não quero me envolver nessa confusão. Bom, se você decide não se envolver nessa confusão, sinto lhe informar. Você está mais do lado do violentador, né, que nesse caso ocupa uma posição de violentador, do autor da violência, do que propriamente
da vítima, porque a coisa tende a continuar. Então, a gente precisa adotar uma postura ativa. Puxa, peraí, tá havendo uma situação aqui de bullying na minha sala de aula. Preciso conversar com o professor, preciso levar até a direção, preciso alertar a turma. Por mais que não seja eu a vítima diretamente, no momento em que você adota a passividade e a alienação, você está piorando a circunstância daquele sujeito, né? Tá vendo como é político? Você não precisa ser prefeito da sua cidade para atuar nesse caso. Às vezes, se você leva a questão até a gestão escolar, alguma coisa pode fazer para que, né, se esse sujeito, né, ele venha a ter um quadro de depressão, se ele venha a sair da escola, você veja a gravidade desse problema, né? E que legal que você possa intervir e, de repente, resolver, ajudar alguém a resolver. E tomara que alguém possa fazer isso por você também em algum momento. De repente você está sendo vítima de uma situação contra a qual você não sabe lidar, e aí alguém de fora que está ali possa também intervir no seu problema. Isso é viver, né, gente? Isso é viver em sociedade. Você tem a obrigação legal de fazer algo? Não, você não vai ser preso se você não fizer nada, por exemplo, nesse caso. Pode ser que você não seja preso, mas é essa pessoa que a gente quer ser, né? Essa sociedade que a gente quer construir, uma sociedade que a gente vê o problema bom, não é comigo, eu prefiro não falar nada. Não sei, talvez seja confortável num primeiro momento, mas eu não consigo ver uma sociedade em que a gente não se sinta sensibilizado com esse tipo de situação, né? Tudo bem aí com vocês? Deixa eu chegar mais perto da TV, porque, como eu disse na hora da saída, eu tô sem lentes de contato. Dessa vez é por um motivo nobre. Eu tô com alguma inflamação nesse olho aqui, não estou podendo usar lentes de contato, ainda não sei, vou investigar que problema é esse. Então eu saí de casa, não achei os óculos, tive que sair sem, tá? Não foi desleixo dessa vez, não. Professor, a ausência de conectivos pode tirar nota? Pode, cara. A gente sabe que os conectivos, eles são importantes, né? A gente tem que utilizá-los de modo consciente, é claro. Tudo bem, professor, é normal. Consegue ler pra mim, Renan, essa que tá ali em cima? É normal não gostar de um grupo político específico. É normal, é democrático também, né? Só é importante que você entenda bem os motivos que te levam a não gostar de um grupo político, certo? Mas ninguém é obrigado a gostar de X, Y, Z. Mas eu acho, gente, e eu falo muito isso com os meus alunos, que é assim, eu digo, vocês já leram tal autor? Ai, não, tal autor eu nunca li, mas eu odeio, eu não gosto dele, ele é X coisa, tal coisa. Eu falo, puxa, mas você não gosta baseado em quê, né? Você já ouviu alguém falar e aí você criou uma opinião baseada no que você ouviu? Parece ser meio estranha essa ideia, né? Então eu, David, adotei pra mim uma postura de conhecer até as pessoas com as quais eu não concordo. Então, às vezes eu digo pro meu aluno, eu li o autor tal. Aí ele diz, ai, professor, fala sério, pelo amor de Deus. Puxa, mas para eu discordar desse autor, eu preciso conhecer o que esse autor tá falando. Eu nem sei o que esse autor tá falando, o que eu sei é o que me disseram. Claro, eu vou me munir de boas ferramentas para que as pessoas que me cercam sejam pessoas que tenham credibilidade, né? Mas eu também posso por conta própria. Por mais que você ouça, o autor tal, eu não quero nem saber, porque todo mundo fala que é, sei lá, e fala um xingamento qualquer. Não, eu quero ler, eu quero saber o que é a teoria X, o que é a teoria Y, no que acredita esse grupo, no que acredita aquele grupo, para que eu possa olhar e dizer, bom, eu não quero esse pra mim, eu não gosto disso. O que eu vejo muito hoje na geração Z, não só na Z, né? Isso tá em muitas outras, mas principalmente na geração Z, é uma galera que cria as suas opiniões baseadas nas alheias, muitas vezes amparado em informações falsas, mentirosas, incompletas, distorcidas, acha que tá abafando nas redes sociais, né? Que tá arrasando, replica discursos, não reflete sobre aquilo que fala, tá ali como um papagaio de pirata, basicamente, repetindo aquilo que ouviu. Bom, isso é o contrário do que significa pensar, né? Não há problema nenhum que você vá até um autor, tudo bem, você não quer ler as 500 páginas que aquele autor escreveu,
Mas se informa, né? Busca, lê, tenta ver um vídeo, ouvir um podcast. Ah, eu ouvi, professor, não gostei, eu não concordei, eu acho que não faz sentido pro que eu quero, pro que serve pra mim, pra minha noção de mundo. O que não dá é a gente falar sobre autores e obras que a gente nem conheceu, sobre partidos que a gente não entende, basicamente porque é um hype, porque todo mundo tá falando, né? Bom, se todo mundo está falando e você está caminhando nessa direção, me parece que você está sendo apenas mais uma ovelha num rebanho que caminha para um lugar que nem muitas vezes é conhecido pela própria ovelha. Então fiquemos atentos, né? Por isso que o estudo é tão importante. Eu não me furto de conhecer ninguém. Às vezes eu vou ler um autor que eu já li, com o qual eu não concordo, mas vamos lá, vamos conhecer a teoria. E aí no final eu posso dizer, não acho que as coisas sejam assim, penso de uma outra forma, quero seguir num outro caminho. E tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo, com respeito, com clareza, com sensatez. Eu acho que a maturidade, ela vai nos trazendo essa calma. Eu acho que a juventude, né? Quem disse isso há pouco tempo foi a Fernanda Torres. Sabem Fernanda Torres, filha da Fernanda Montenegro? Ela disse que com o avançar da idade a gente vai ficando mais humilde e menos... Como dizer, gente? Mais consciente de que a gente sabe menos do que a gente acha que sabe, não é assim? Então a gente, quando tem os 16, 17 anos, 15 anos, a gente é muito seguro do que fala, né? Parece que a gente não tem dúvida sobre nada, nossas certezas são tão certas, tão completas, e ela diz no Roda Viva, que é um programa bem tradicional, em que com a idade ela foi ficando mais consciente do fato de que ela sabe tão pouco, e de que tem tanto a saber, e de que ela é tão mais ciente da sua finitude e da sua ignorância. A gente só sabe até certo ponto, e há tanto a saber depois desse ponto. É uma pena que as redes sociais nos obrigam quase a ter opinião sobre tudo, quando na verdade não é preciso, e essas opiniões precisam ser muito assertivas, muito corretas, muito perfeitas e muito completas, como se a gente não pudesse ter bons motivos para fazer uma escolha hoje e depois ter motivos ainda melhores para fazer outras escolhas, e que não há nada de incoerente nisso, não é? Essa é uma premissa da ciência, ter boas provas para constatar algo hoje e ter melhores provas para se constatar algo diferente no futuro. Isso não prova que a ciência é mentirosa, prova que a ciência é tão humilde a ponto de assumir que não sabe mesmo tudo. E é nisso que reside as maravilhas do saber científico. Eu vou ficando por aqui, espero que eu possa ter ajudado você a pensar hoje sobre coisas que talvez você não tenha pensado. Um beijo grande no seu coração, foi bom estar com vocês e brincar com vocês. Semana que vem, às 4h30, tem Café com Redação, tá bem? Beijo grande pra vocês, uma excelente redação. Até semana que vem, obrigado pela presença e pelo carinho. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on